Amém. É válido recapitular, lembrar. Semana passada nós vimos que Davi servia ao Senhor para cumprir o propósito de Deus, para fazer a vontade de Deus. E hoje nós vamos ver claramente, partindo desse ponto, que o versículo diz que Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Amém. Que é só para a gente lembrar, da palavra base, mas a mensagem está no capítulo 6. Vira a folha, talvez aí na sua Bíblia, na folha seguinte, ou na mesma folha aí, capítulo 6. Aqui eu vou resumir a história para a gente pegar versículo 10, 11, 12, depois vou voltar lendo 6, mas vou resumir aqui. Quando Davi ele assume o reinado, a gente vê, irmãos, que Saul ele tinha perdido o foco, ele perdeu a direção de Deus, e com isso, vamos dizer que perdeu a presença do Senhor, a arca não estava mais ali. Quando Davi assume o reinado, uma das primeiras coisas que Davi faz é o que, igreja? Lembra do capítulo 6? Trazer a arca de Deus para ali onde ele estaria reinando, naquela cidade, a cidade de Davi. E todos nós sabemos que essa arca não é, para nós hoje não é, irmãos, algo físico. Essa arca aqui não é aquela, muita gente às vezes tem na mente, aquilo que é como se fosse um baú, algo de ouro. Não, para nós a arca é a presença de Deus, a presença do Senhor. E aqui então, irmãos, se semana passada nós vimos que o que fez Deus dar a Davi aumento e crescimento foi ele fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito. Hoje nós vamos aqui então aprender que Davi ele teve que aprender a então, irmãos, carregar a arca de Deus, a presença do Senhor, E eu quero aqui dizer para a igreja, irmãos, que isso fez Davi prosperar, isso fez ele ter o aumento, o crescimento, quando então ele levou a arca de Deus, a presença de Deus, para a sua vida, o seu dia a dia, a cidade de Davi, o texto fala a cidade de Davi, e a gente vê, irmãos, que eu até tenho aqui para dizer, se você puder guardar isso, não é o método, mas é a presença de Deus que traz o aumento, o crescimento, a prosperidade, a bênção e a vitória que nós precisamos. Sabe, às vezes, quantas pessoas que ficam focadas no método, o que eu vou fazer para prosperar? O que eu vou fazer para dar certo? O que eu vou fazer para ter vitória? Tem muitas pessoas que ficam criando situações, um método, uma saída, um escape para prosperar, para crescer, para ter um aumento. E aqui a gente vê, irmãos, que não foi o método, foi a presença de Deus, que deu a ele o crescimento, o aumento, a prosperidade que então o Davi teve. Amém, igreja? Você pode dizer isso comigo? Diga assim: foi a presença de Deus que fez com que Davi prosperasse, crescesse, tivesse ali o aumento. Ele teve a presença de Deus. Partindo então desse ponto, a gente vê, irmãos, o quanto é muito importante a gente manter a presença de Deus na nossa vida. Estava refletindo, ter a presença de Deus, irmãos, podemos dizer assim, podemos ter, mas o maior desafio é manter a presença de Deus em nós.
Quantas pessoas que você talvez aí conheceu, familiar, amigo, colega de trabalho, pessoas que um dia, irmãos, esteve na presença de Deus, porém não se manteve na presença de Deus. Conhece alguém? Traga em mente, aí você vai lembrar de uma ou várias pessoas que um dia verdadeiramente esteve rendida aos pés do Senhor, na presença de Deus, mas não se manteve. Então diga comigo, irmãos, diga assim: o desafio maior não é ter somente a presença, diga, o desafio maior é manter-se na presença de Deus. Então, além de Davi carregar a arca, a presença, o desafio que ele teve, irmãos, é manter a presença naquele lugar. E aí entra, irmãos, essa mensagem para nós, né? A gente como filho de Deus, como servo do Senhor, a gente como pessoas que querem a presença de Deus, não basta só querer, a gente tem que viver uma vida para se manter na presença de Deus, porque todos os dias o inimigo vai usar situações, muitas vezes até pessoas, para nos tirar da presença de Deus, né? Então vamos aqui fazer a leitura. Eu acredito que já deu para fazer aqui um resumo, né? No versículo 2, a Bíblia diz que levantou-se Davi, partiu com todo o povo, que consigo de Baalá de Judá, para o que, igreja? Levarem dali para cima a arca do Senhor, a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Amém. Vamos pular para o versículo 10. Versículo 10. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de quem? De Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, quantos meses? 3 meses. E o que aconteceu, igreja? E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom e a cidade de Davi com alegria. Amém. Eu deixei por último aqui, irmãos, para a gente entender. Versículo 6, a Bíblia fala que um homem chamado Uzá, versículo 6, o acento Uzá, o que ele faz, igreja? Ele toca na arca de Deus de maneira indevida, vamos dizer assim, despreparado, de qualquer jeito. E o que aconteceu com Uzá? Você conhece? Lembra da história? Morreu. Igreja, isso é muito sério. Estar na presença de Deus, tocar, alcançar, ter a presença de Deus de qualquer maneira, pode levar as pessoas à morte espiritual. É aquela coisa, não há comunhão entre a luz e as trevas. Ou a gente vai, irmãos, verdadeiramente se entregar a Deus e viver na presença dele, ou a gente vai, irmãos, a servir outra coisa. Nós não podemos brincar com Deus não se brinca, né? E aí a gente vê esse homem Uzá, que então toca na arca, talvez, de qualquer maneira, não sei, a Bíblia não traz essa referência, mas poderia ali haver pecado, poderia haver maldade, poderia estar com o coração talvez cheio de maldade e assim por diante. E a Bíblia diz que o próprio Deus fez o que com ele? O feriu. E ali, pois, por causa dessa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Amém. Por que eu deixei para o final aqui esse versículo 6 e 7? Porque, irmãos, lembra que no início eu falei que Davi teve que aprender
que é a presença de Deus que então traria para ele o aumento e o crescimento? Por quê, irmãos? Até então, a gente vê que o Davi está assim, nossa, uma coisa terrível aconteceu, Uzá morreu, eu não posso agora levar a casa, depois da morte, né? Depois do acontecido, eu não posso agora levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi, porque eu preciso aprender a saber o que aconteceu. E o que ele fez, igreja? Levou a arca para a casa de Obed-edom. Então, antes de ir para casa, a cidade de Davi, Davi como rei, ele levou a arca para onde? Para a casa de Obed-edom. Aí que eu vejo que Davi está aprendendo, irmãos, que é a presença de Deus, né? Que fez e vai fazer e vai continuar fazendo toda a diferença na vida de quem tem a arca do Senhor. No contexto aí da história, vendo que Davi leva a arca para a casa de Obed-edom, eu estava analisando, irmãos, que o Davi ficou com receio, né? Porque o último que tocou, Uzá, tocou na arca e morreu. O Davi então falou assim: eu vou colocar essa arca na casa de alguém para ver o que vai acontecer. Eu vou analisar, vou ver, vou aprender para ver se realmente dá para levar a cidade de Davi. Em outras palavras, para ser bem claro, irmãos, eu vejo que Davi usou aí Obed-edom de cobaia. Vamos ver o que vai dar, porque o Uzá tocou lá, morreu, né? Então vou deixar essa arca aqui na casa de Obed-edom, fazer dele de cobaia, vamos ver o que vai acontecer. Só que, irmãos, o que a Bíblia nos mostra aqui? Para a alegria de Obed-edom e toda a sua casa, foi os 3 melhores meses de toda a vida que ele teve. Porque a presença de Deus, irmãos, ela vem para fazer a diferença na nossa vida. Amém, igreja? Diga comigo, a presença de Deus fará diferença na sua vida. Então vamos lá, olha, recapitula isso aí, igreja. 2 Samuel 5,10 nos mostra que Deus, o que Deus fez? Deu aumento e crescimento para Davi. Davi servia ao Senhor para cumprir o propósito, e hoje estamos vendo aqui no capítulo 6, que, irmãos, este aumento e esse crescimento veio na presença de Deus. É na presença de Deus que Deus vai dar crescimento para você. É na presença de Deus que o Senhor vai fazer as coisas aumentar na sua vida. É na presença do Senhor, irmãos, que a arca de Deus esteve ali sobre a casa de Obed-edom, e a Bíblia nos mostra que o Senhor abençoou esta casa tremendamente, prosperando, dando saída, solução. E aqui a gente então volta a ler o versículo 10, 11 e 12. Vamos refazer a leitura e vamos tirar algo muito importante para a gente aplicar na nossa vida aqui agora. E não quis Davi então retirar-se a arca do Senhor para a casa de Davi, né? Ele estava com receio, pegou ali Obed-edom para ser cobaia, para ver o que dava, é o que eu havia explicado agora há pouco. E Davi então fez levar a casa de Obed-edom. Versículo 11. E ficou a arca do Senhor, aonde? Em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Vamos pegar essa palavra aí, igreja? Leia em voz alta, receba para você. E abençoou o Senhor. Coloca o seu nome. Obed-edom, Hariston e toda a sua casa. Amém. Está se falando aqui, irmãos, de 3 meses, os últimos 3 meses do ano. Claramente a gente está já um pouco menos do que isso, né? Podemos dizer aí 1 mês e meio, e olhe lá para findar o ano. Independente se é 1, 2, 3 meses, entenda, irmãos, que na presença de Deus, os dias finais deste ano vai ser o melhor da sua vida. Não importa o que aconteceu, não importa o que houve, não importa como foi, coloca no coração, na presença de Deus, da agora até o último dia do ano, o Senhor vai me abençoar.
O Senhor vai me abençoar, vai abençoar minha casa. E qual é a bênção que nós estamos clamando? Do aumento e do crescimento, da prosperidade, da perseverança, da fé, irmãos, da busca com intensidade a presença de Deus. Amém, igreja? Vamos profetizar isso, declarar isso em nome de Jesus? Diga comigo, esses dias finais, diga, neste ano o Senhor vai me abençoar muito, dando aumento e crescimento. Amém. Versículo 12. Então avisaram a Davi, até então Davi não sabia. E aí Davi foi avisado, foi dito para ele o que, igreja? Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Por que, igreja? Por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Eu lendo esse versículo aqui, irmãos, eu encontro aqui uma frase poderosa, que vai ser a nossa oração. E tudo quanto tem. Você pode destacar aí na sua Bíblia? Agora vamos pegar a frase aí, vamos montar ela, ó. Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Esse é o clamor que nós vamos fazer hoje. Essa é a bênção que nós vamos determinar. Essa é a minha oração por você hoje, que por amor à arca de Deus, como está escrito ali, né? Sabemos que não é, irmãos, propriamente algo físico, mas a presença de Deus. Então, por amor à presença do Senhor, né, que você carrega e que você faz questão de carregar, o Senhor vai te abençoar poderosamente. Amém, igreja? Você crê nisso? Então, mais uma vez, vamos dizer junto em concordância. Por que é importante concordar? Lembra do que Mateus 18 diz? Quando dois de vós liga aqui na terra, é ligado no céu. Então, em concordância, nós estamos ligando, estamos na mesma fé, estamos de acordo. E olha só, irmãos, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Aí o versículo 18, né? Então diga comigo, Deus vai me proporcionar nesses últimos dias desse ano a sua bênção, a sua graça, o seu crescimento, diga o aumento, a conquista, as realizações, em nome de Jesus, tudo para a glória de Deus. Amém, igreja? Contaram para Davi que isso aconteceu. Hoje Deus está nos usando aqui, né? Me usando aqui para contar isso para você. E que você seja, irmãos, esse, né, Obed-edom da vez. Que o Senhor venha te abençoar a tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você então aplica o seu coração, né, na presença do Senhor, que seja ali um lugar de bênção para a glória de Deus. Amém, igreja? Então essa é a direção de Deus para nós hoje. Vamos, irmãos, manter na presença de Deus. Para a gente finalizar aqui, não é difícil, irmãos, viver na presença de Deus, iniciar a caminhada na presença de Deus. Como eu disse, o mais desafiador é manter. Então que a gente venha lutar constantemente para se manter na presença de Deus. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto? Diga assim, olha, lute, diga, se esforce para se manter na presença de Deus. Qual foi o segredo de hoje, igreja? A presença de Deus. Semana passada o segredo foi: ele servia para fazer a vontade de Deus. Hoje o segredo que eu falo aqui é a palavra, né? O segredo da palavra é, irmãos, a presença de Deus. Na presença de Deus, Deus vai dar aumento, Deus vai dar crescimento. Amém, igreja? Não é método, não é algo criado pelo homem, mas creia, é na presença do Senhor
que as coisas vão despontar na sua vida, que vão, acontecer, que Deus então vai te abençoar de uma forma sobrenatural e de poder e glória para o nome dele ser então honrado e louvado em todo o tempo. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar então? Fique em pé. Vamos fazer esse clamor agora. Mas antes da gente fazer a oração, mais uma vez, diga assim: é na presença de Deus que o Senhor vai me dar aumento e crescimento. Amém? Então diga mais uma vez para a pessoa que está perto, diga assim: não esqueça, é a presença de Deus. Então mantém-se firme na presença de Deus. Amém? Deus abençoe você da internet, fique na paz.